Olá, gente! Hoje o vídeo é sobre as diferenças entre as psicologias humanistas. Na verdade, vários de vocês me perguntaram, isso inclusive é uma dúvida que surgiu num grupo de estudos, e aí a gente foi ver, todo mundo tinha essa dúvida e eu acabei explorando bastante lá. E muitas pessoas têm me perguntado aqui nos comentários sobre quais seriam essas diferenças, um pouco de confusão, o que é existencialismo, o que é humanismo. Então eu anotei aqui na minha colinha uma pergunta da Priscila que é estudante de psicologia. Muito obrigada pela pergunta, Priscila. E na verdade, além dela, outras pessoas também tiveram essa mesma dúvida, que foi o Cláudio Aquino e a Débora Naili. Acho que é isso. Então foi o Cláudio Aquino, a Débora Naili e a Priscila Q. E eu anotei aqui então a pergunta da Priscila. Ela pergunta assim: qual a diferença entre o humanismo, o existencialismo e a fenomenologia? O que é método, o que é corrente filosófica e o que é abordagem? Que aí tem a ver com o que eu vou estar falando um pouquinho para vocês. O que acontece? Dentro das psicologias humanistas, psicologias ditas humanistas, que é a terceira onda da psicologia, dentro dessa psicologia humanista existem diversas abordagens, entre elas a Gestalt terapia. Então, nessas abordagens humanistas, eu tenho Gestalt terapia, eu tenho existencialismo e fenomenologia, existencialismo, tracinho, fenomenologia. Eu tenho logoterapia, temos a rogeriana, que é centrada na pessoa. Essas são as que eu mais conheço. O que acontece então? Essas abordagens, elas têm por base serem humanistas. Então, assim, a forma de compreender o mundo, a forma de ver o ser humano é muito semelhante entre elas, porque elas utilizam as mesmas filosofias de base. Qual que é a diferença então, Laís? É importante a gente compreender então que todas essas abordagens elas têm cunho humanista. A maioria leva uma compreensão existencial e fenomenológica também. Então elas utilizam o existencialismo, a fenomenologia e o humanismo como forma de compreensão do ser humano, que é aquilo que eu já falei nos outros vídeos, um ser humano com potencial, um ser humano que se desenvolve, um ser humano que está em completo crescimento e transformação e mudança, que nunca está pronto. Então, um ser que se desenvolve e a gente trabalha, então, sempre buscando a verdade a partir do cliente. Não trabalhamos com método interpretativo, nenhuma dessas abordagens. Tá, mas qual que é a diferença? Eu acho que a confusão maior de vocês está principalmente na abordagem existencial fenomenológica, que é uma abordagem, mas o nome dela é o nome da filosofia de base, que é existencialismo e fenomenologia. Então existe uma abordagem que se chama existencial fenomenológica, ok? Essa abordagem ela explora principalmente existencialismo e fenomenologia, mas a filosofia de base delas é exatamente essa. Então, elas buscam todo o método terapêutico, todo o desenvolvimento nos autores existenciais fenomenológicos. Então, elas estudam basicamente Sartre, Heidegger, Russell, Kierkegaard. Então, é esse tipo de autor e de fundamento que dá base para a prática, certo? Nós temos outra abordagem, que é a Gestalt terapia, que é a que eu venho conversar um pouquinho com vocês. A Gestalt terapia, o que acontece? Ela utiliza de base fenomenologia, existencialismo e humanismo. Sim? Então, a compreensão de mundo da Gestalt terapia e da existencial fenomenológica é muito similar. Qual que é a diferença então, Laís? Que a Gestalt terapia, ela segue os preceitos do Peirce e da Laura e do grupo do 7. Então ela é uma abordagem diferente, com um corpo teórico diferente e que tem sim existencialismo, fenomenologia e humanismo na sua compreensão, mas tem N outras coisas. Sim? Então, além dessas abordagens, eu tenho teoria de campo,
eu tenho, né, do Kurt Lewin, eu tenho a teoria organísmica de Goldstein, eu tenho a psicologia da Gestalt, que influencia também, psicologia da Gestalt, Gestalt terapia é diferente. Vou fazer um vídeo sobre isso também. Então, psicologia da Gestalt é uma das bases da Gestalt terapia, assim como a teoria do campo, assim como a teoria organísmica, assim como o budismo, zen budismo. Então, além do existencialismo, fenomenologia e humanismo, a Gestalt terapia tem N outras influências que a existencial fenomenológica não trabalha tanto, fica mais nessa e trabalha mais profundamente com essas três, né? Existencialismo, fenomenologia e humanismo, mais existencialismo e fenomenologia. Então, a abordagem existencial fenomenológica foca principalmente nesses. Fenomenologia, existencialismo e humanismo. A Gestalt terapia compreende isso também, mas compreende outras coisas, tem uma influência de peers, tem uma influência prática, de técnicas, de práticas, que a existencial fenomenológica não tem tanto. Tem um enfoque um pouco diferente. Então, geralmente, quem estuda existencial fenomenológica estuda Sartre em Sartre, Heidegger em Heidegger, e nós da Gestalt terapia estudamos também, né? Mas a gente estuda mais leitores de, né? Não que isso seja proibido ou nada nesse sentido. A gente pode ler Sartre em Sartre, né? A gente lê eventualmente, e é importante que a gente leia, mas é que a nossa base não é Sartre. Eu vou ler muito mais Peirce do que Sartre. Muito mais Peirce do que Sartre. E já a existencial fenomenológica vai ler mais Sartre, mais Heidegger, dependendo da forma onde ela vai atuar. Assim como a centrada na pessoa vai ler mais Rogers, entende? E a rogeriana é uma outra abordagem muito parecida, né, centrada na pessoa, com a Gestalt terapia. Tem um humanismo gritante dentro da centrada na pessoa, que inclusive, posteriormente, a Gestalt terapia aprofundou-se mais nessa postura do Rogers. Então, mas existem diferenças porque daí você vai trabalhar outros conceitos. Então, na Gestalt terapia a gente trabalha ajustamento criativo, a gente trabalha autorregulação organística, a gente trabalha ciclo de contato, que são coisas que não se trabalham no existencialismo e fenomenologia, na existencial fenomenológica, abordagem. Também não se trabalha, eu acho que na centrada na pessoa, que daí vai trabalhar com os conceitos de Roger, congruência, incongruência, esse tipo de coisa. E aí nós temos a logoterapia, que é focada no Viktor Franklin. Nome difícil, tá? No Viktor Franklin. Então, que foi que desenvolveu essa logoterapia. E na logoterapia vai ter toda a base existencial, fenomenológica, humanista. Essa forma de compreender o ser humano é muito similar, mas ele vai trabalhar muito com o sentido da vida. Que foi a principal questão que o Viktor Franklin trouxe dentro da sua teoria. Então, essa é uma das questões fundamentais no estudo da logoterapia. Entendem a diferença? Então, assim, existencialismo é uma filosofia, fenomenologia é uma filosofia e um método, que eu expliquei lá em Fenomenologia e Gestalt terapia. Então, ela é uma filosofia porque ela dá base de conhecimento, de compreensão de mundo, mas ela também é um método científico, um método de pesquisa e um método terapêutico. Sim? Então, existencialismo, filosofia. Humanismo, filosofia de base de compreensão de ser humano. Fenomenologia, filosofia e método. Ok? Lá na de fenomenologia eu explico certinho como é que é esse método fenomenológico, postura fenomenológica. Existencial fenomenológica, abordagem. Entenderam a diferença? Existencialismo, humanismo, fenomenologia. Filosofias de base. Fenomenologia, filosofia e método. Existencial fenomenológica, abordagem. Gestalt terapia, abordagem. Logoterapia, abordagem. E centrada na pessoa ou rogeriana, abordagem. Entendem? Todas essas abordagens utilizam fenomenologia, existencialismo e humanismo na sua compreensão de homem, mas cada uma trabalha num enfoque diferente, um jeito diferente, com um corpo teórico diferente, com conceitos diferentes. Como todas têm essa mesma base de compreensão de ser humano, muitas vezes a gente se beneficia muito dessa troca.
Não que a gente não se beneficie de outras trocas também, né? Dá para ler psicanálise, dá para ler behaviorismo, dá para ir palestras que a gente cresce muito. Eu acho essa troca muito rica, porque é psicologia, né, gente? Mas é uma compreensão muito diferente. Quando eu penso que eu sou gestalt terapeuta, mas eu estou estudando existencialismo, fenomenologia, maravilha, porque eu estou estudando a minha compreensão de homem. Então, eu poder estudar centrada na pessoa, estudar hegeliana, ler o livro de Roger, né, tornar-se pessoa perfeito, lindo, coxinha que explode para ele. Depois tem que explicar aqui, coxinha que explode, né? Coxinha que explode é quando é lindo. Aí você faz. Entendeu? Coxinha que balança quando você tá bravo. Então, né? Nada a ver. Voltando, é lindo o trabalho do Rogers. E aí a gente pode ler, porque tem muito a ver. A gente pode ler o que a gente quiser. Mas aí a gente se beneficia muito da nossa prática com a leitura desse tipo de coisa. Então, assim, são abordagens diferentes, mas que existe muita troca. Então, eu já fui em congresso de fenomenologia e existencialismo. Meu mestrado é em existencialismo e fenomenologia. E, assim, para mim é um deleite. Gosto, amo, adoro. Então, porque eu tô estudando a base da Gestalt terapia, entende? Então, é muito possível. Quero fazer outras pós de Roger, de existencial fenomenológica, porque eu acho que é um aprofundamento incrível para a nossa prática, já que a gente tem a mesma compreensão de mundo, sempre sabendo diferenciar quais são os pontos que não convergem, né? Mas existe muito conhecimento que a gente pode estar se apropriando, né? E dialogando. Eu acho riquíssimo, mas há sim uma diferença. Então são abordagens diferentes, embora converjam nessas filosofias de base. Deu para entender? Espero ter tirado a dúvida de vocês. Então, obrigado para quem colocou essa dúvida nos comentários, para a gente estar conversando um pouco, porque eu imagino que seja a dúvida de muitas pessoas, até pelo nome da abordagem ser existencial fenomenológica. Mas filosofia, abordagem é abordagem. Então, é diferente. E é importante que a gente entenda essa diferença para daí ir compreendendo, né? Então, se você é gestalt terapeuta, você é gestalt terapeuta. Né? Não dá para ser gestalt terapeuta centrado na pessoa, existencial fenomenológico e logoterapeuta, né? Você pode estudar tudo isso tranquilamente, mas você precisa escolher a sua abordagem. Qual que é a sua abordagem? Qual que é a sua compreensão do ser humano? Qual que é a sua forma de trabalho? Então, eu sou gestalt terapeuta, embora eu estude diversas outras coisas dentro dessas visões humanistas e goste muito de estar estudando esse tipo de coisa. Mas a minha compreensão e a minha prática é na gestalt terapia. Então, essa é a diferença, né, entre as abordagens e a filosofia, as teorias de base. E aí isso influencia na nossa escolha. Fica difícil até escolher um pouco, porque é muita semelhança entre elas. Mas existem sim suas diferenças e aí você vai encontrando em que lugar você se sente mais confortável, né? Como sempre foi nas escolhas de abordagem, né? Então, eu acho que é isso. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Agradeço muito quem deixou os comentários para a gente poder estar discutindo sobre isso um pouquinho. Deixem aqui embaixo mais comentários, mais dúvidas, mais perguntas. Eu quero fazer um videozinho só de bate e volta de perguntas e respostas, dúvidas que vocês tenham. O pessoal tem deixado um monte de indicação, continuem deixando indicações incríveis de trabalho com sonho, tô com a minha colinha aqui embaixo, de trabalho com sonhos, de gestalt terapia na pedagogia, trabalho com crianças. Então tem N coisas que eu já quero abordar, mas vão deixando sempre indicações, perguntas, dúvidas para que a gente possa deixar mais rico o nosso canal, mais rico o nosso bate-papo, a nossa conversa, o nosso diálogo, para que a gente desenvolva cada vez mais. Às vezes vocês mandam uma pergunta que eu nem tinha pensado, nossa, olha que legal. Daí eu vou atrás para poder pesquisar e conhecer, e aí eu me aprofundo, e aí eu passo para vocês, e então isso é uma troca muito rica. Então, muito obrigada para quem está deixando essas indicações, e quem não deixou, deixa aqui dúvidas, indicações, dificuldades, questionamentos, reflexões, deixem aqui que será muito bem-vinda, tá? E se inscreva no canal para a gente continuar acompanhando os vídeos, para eu continuar fazendo esse momento de troca com vocês. Certo, gente? Então, até a próxima. Beijos, abraços e até mais!